Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e nessa aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre evolução. Essa é uma aula para as turmas do 7º ano A e 7º ano B sobre evolução, do capítulo 5, apostila 1. Bom, evolução é transformação. Como nós havíamos visto no primeiro vídeo, os cientistas acreditam que entre as espécies que já foram extintas e as espécies que existem atualmente, acredita-se que possa haver mais de 30 milhões de indivíduos, de espécies no planeta. Mas como essas espécies surgiram? O criacionismo é a teoria que acredita que todos os seres vivos surgiram a partir de um ser superior, um ser divino, Deus, de acordo com cada religião. Isso é o criacionismo. E que não haveria modificações desses indivíduos. Essa teoria recebe o nome de pixismo. Mas com o estudo dos fósseis, o estudo do DNA, o estudo da hereditariedade, surgiram os estudos sobre transformismo ou evolucionismo. Mas o que é DNA? DNA é uma molécula de ácido desoxirribonucleico que carrega as nossas informações genéticas. E hereditariedade são essas características que são passadas de geração a geração. Então, nós recebemos dos nossos antepassados e passamos para os nossos descendentes. Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, foi um dos primeiros evolucionistas. Ele acreditava em Deus, mas acreditava que esses indivíduos, essas espécies, poderiam sofrer modificações. Então, para Lamarck, existe a tendência para o aumento de complexidade dos seres vivos. Esses seres vivos vão sofrer modificações que foram impostas pelo ambiente. Há o uso e desuso. Quanto mais desenvolve uma parte do corpo do indivíduo, da espécie, mais desenvolve, e quanto menos usa, mais atrofia. E essas características adquiridas de atrofia ou desenvolvimento são passadas para as gerações seguintes. Então, para Lamarck, revisando, existiam girafas de pescoço curto, e essas girafas não conseguiam alcançar as folhas das copas das árvores. Então, de tanto esticar o pescoço, esticar as patas, o pescoço da girafa, as patas da girafa foram ficando cada vez maiores, até chegar ao ponto dela alcançar essas folhagens e conseguir se alimentar. E essas características que elas adquiriram foram passadas para os seus descendentes. Então, a essas teorias, nós damos o nome de uso e desuso, caracteres adquiridos. Bom, numa segunda parte desse conteúdo, nós vamos aprender sobre Charles Darwin. Charles Darwin foi um naturalista inglês. Ele utilizou as ideias de Lamarck nos seus estudos. Ele estudava medicina, assim como seu pai, que era médico, seu avô era médico, mas ele abandonou os estudos de medicina para estudar teologia. Bom, o Darwin ele fez uma viagem com um navio durante 5 anos, um navio chamado Beagle. E durante essa viagem ele coletou várias espécies de animais e plantas que ele utilizou nos seus estudos. Essa é a rota de viagem do Charles Darwin. Então, ele saiu da Inglaterra, passou pela América do Sul, ele passou nesse arquipélago de ilhas que foi muito importante para a composição de seus estudos, chamados de Ilhas Galápagos, passou pela Austrália, pela Ásia e pela África, novamente pela América do Sul, até retornar à Europa. O Darwin utilizou nos seus estudos fósseis. O que são fósseis? Fósseis são vestígios, pegadas, tocas, esterco e ossos ou partes duras de um indivíduo, como conchas, que foram mineralizadas. Então, de acordo com a decomposição do indivíduo, essas partes duras foram substituídas por minerais. Mas pode ser encontrado também fósseis no gelo, pode ser encontrada em resinas de plantas, e os fósseis, eles ficam no seu formato original, os ossos pelo menos, né?
Bom, o Darwin ele teve a oportunidade de observar fósseis de preguiças e tatus gigantes e comparar esses fósseis com as espécies atuais. E aí ele percebeu que os indivíduos vão modificando-se ao longo do tempo. Importante no estudo do Darwin foram os tentilhões que ele encontrou no arquipélago de ilhas chamadas de Galápagos. Ele percebeu que cada ilha tinha uma espécie de tentilhão com um bico diferente. Então, para cada alimento encontrado na ilha, existia um bico diferente para os tentilhões. A isso, ele deu o nome dos seus estudos de seleção natural. Voltando para a Inglaterra, ele utilizou as ideias de Thomas Malthus, um matemático, um economista. Para Malthus, a população ela cresce em uma maior proporção em relação aos alimentos. Então, aqui nós temos um gráfico da teoria Malthusianos, de Thomas Malthus. Então, para Malthus, a população aqui representada por essa linha azul, ela cresce em uma maior proporção do que o alimento representado por essa linha rosa. A isso ocorre um início de crise pela falta de alimento. Então, Darwin, ele concluiu seus estudos num livro chamado de A Origem das Espécies, que foi publicado em 1859. Então, para Darwin, haveria variabilidade na população, que passaria pela seleção natural, onde os mais aptos para aquela região iriam sobreviver. O Darwin ele não teve acesso sobre os estudos de genética e hereditariedade. Atualmente, quando nós unimos o estudo da genética e o estudo da evolução das espécies, nós temos a teoria sintética da evolução, chamada também de neodarwinismo. Mas esse assunto nós vamos abordar no ensino médio. Então, se nós fizermos uma comparação entre os estudos de Lamarck e os estudos de Darwin, para Lamarck, o indivíduo iria se adaptar a um ambiente. Para Darwin, não. Para Darwin, o ambiente seleciona os mais aptos, aqueles que são mais resistentes, que têm maiores condições de sobrevivência, ficariam nesse ambiente em declínio dos menos aptos. Então, de acordo com a explicação de Charles Darwin para o pescoço da girafa, para ele existiam girafas de pescoço curto e girafas de pescoço longo. As girafas de pescoço curto, como não iam conseguir alcançar as folhagens da copa das árvores, elas iriam morrer de fome, por não ter o alimento. Em compensação, as girafas de pescoço longo conseguiriam alcançar esse alimento e conseguiriam sobreviver e passar essas características para os seus descendentes. Aqui nós temos uma espécie, a formação de novas espécies. Aqui nós temos uma explicação sobre a especiação. Então, representado por essas borboletas. Então, borboletas, esse grupo A representa uma população de borboletas, ou seja, todas de mesma espécie. População é um conjunto de indivíduos de mesma espécie, que sofreu um isolamento geográfico, que pode ocorrer por um fenômeno natural. Pode ser um vulcão, uma erupção vulcânica, pode ser uma enchente, um tsunami, um furacão, qualquer fenômeno natural que fez com que esses indivíduos fossem separados. E cada indivíduo, cada grupo de indivíduos passou a viver numa região diferente. Esses indivíduos, eles sofreram a pressão desse ambiente e deram origem a raças diferentes. Quando esses indivíduos voltam a se reencontrar, se eles acasalarem e tiverem um filhote infértil, ou seja, um filhote estéril que não pode ter novos filhotes, nós chegamos a concluir que agora não são mais de mesma espécie. Então, agora, dessa espécie, desse conjunto de espécie A, deu origem a duas novas espécies, porque ao acasalar, eles não têm mais filhotes férteis. Assim surgem novas espécies.
E a camuflagem e seleção natural. Se vocês derem uma olhadinha aqui, vocês vão ver que tem umas antenas, a cabeça. Aqui nós temos um inseto. Esse inseto ele está escondido entre essas folhagens. Isso favorece o inseto porque ele fica escondido dos seus predadores. Em relação ao inseto que se fosse azul, se fosse vermelho de uma outra cor, ele seria percebido pelos predadores. Então, a camuflagem é uma característica que favorece a seleção natural. Então, este inseto ele está mais apto a esse ambiente, porque ele ficando escondido, ele não seria capturado pelos seus predadores. Bom, eu vou deixar para vocês uns exercícios da apostila 1, do capítulo 5, da página 304 a 306. Então, aqui nós temos os testes do 1 ao 4 e os exercícios em casa do 1 ao 4. E no próximo vídeo nós iremos corrigir esses exercícios. Até breve.